Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas decepções de 2020. Gente, é importante eu já começar esse vídeo falando que as leituras que eu vou mostrar aqui, os livros que eu vou mostrar aqui, foram decepções pra mim. Não quer dizer que os livros sejam ruins. Inclusive, a maioria deles receberam 3 estrelas, o que é uma classificação boa. Então, assim, não vão achar que são livros ruins e que, a Joyce odiou tal livro. Eu não odiei nenhum dos livros que estão aqui. Todos eu vou tentar falar aqui os prós e os contras da leitura, mas foram leituras que eu acabei indo com uma certa expectativa e acabei me decepcionando por motivo X, tá? Então, disclaimer feito, vamos lá. Eu trouxe 5 livros e um quadrinho, tá? Inclusive, eu li poucos quadrinhos assim que eu decepcionei, na verdade eu li só um e vocês vão entender bem o meu motivo. Eu não sou muito fã de Beatles, tá? Eu gosto de algumas músicas e respeito muito a história deles na música, enfim, eu acho que são sensacionais, mas nunca foi uma banda que me, sabe, que eu peguei e coloquei no Spotify pra escutar. Eu escutei uma ou outra música, tem músicas que eu gosto muito da Amabelle, que é uma música nem tão conhecida, enfim, meu gostinho, tá? Então, a leitura de El Submarino, de The Beatles, acabou sendo um pouco decepcionante. Porém, tem coisas aqui nesse quadrinho que eu achei interessante. Que isso aqui, na verdade, é uma edição comemorativa, então, de 50 anos dessa animação, tá? Que eu nem sabia que existia. Então, eu acho que esse aqui é um quadrinho que vai agradar bem os fãs da banda e que já conheciam a animação. Porque eu, como fiquei completamente perdida e eu sei só o básico, né, disso daqui, eu fiquei um pouco perdida aqui com a história, tem umas coisas meio psicodélicas, assim. Então eu achei bem bonito o traço, tá? É bem colorido, bem interessante, mas a história não achei nada assim, meu Deus, que impressionante, sabe? Mas eu acredito que pra quem é fã, é um bom entretenimento. Agora vamos para os livros, tá? Eu vou ter que mencionar primeiro um livro que inclusive eu fiz entre janeiro e fevereiro de 2020, então foi bem no comecinho do ano e foi um calhamaço, né? Que é Jonathan Strange e Mr. Norrell. É um livro, gente, que ele tem muitos elementos que eu gostei muito, mas o que eu não gostei nessa história foi a construção narrativa, tá? Ele é bem enfadonho, assim, sabe? A leitura é muito maçante, e eu sei que esse livro também é um dos preferidos, né, de muita gente, sabe? Tem muitas resenhas positivas por aí, e, inclusive eu assisti várias delas para tentar entender um pouco melhor do porquê eu não ter gostado tanto desse livro. Eu só achei uma história ok, e achei também que era uma história que poderia ter menos páginas, sabe? Aqui a gente vai ter, então, uma realidade, tá? Se passa em 1800 e pouco, se eu não me engano, tá? E a gente entende ali que a Londres, que a sociedade londrina, ela existia mágica, né? Nessa sociedade, tá? Só que faz muito tempo que ela tá extinta. E a gente tem apenas uma pessoa ali, o Mr. Norrell, que ele se diz ainda possuir magia. E depois, após isso, a gente vai conhecer também o Jonathan Strange, que é uma pessoa mais jovem, que também possui magia. Então, o Jonathan Strange, ele vai acabar virando meio que discípulo ali de Mr. Norrell. Mas, enfim, né? A gente vai ter 2 personalidades aí bem fortes e isso vai acabar atrapalhando, né, na relação dos dois e a gente vai começar a ter o início de alguns conflitos. A gente vai ter muito de um humor britânico aqui, que é um humor que eu gosto bastante, tá? Não é um humor que é desconhecido pra mim. Mas, não sei, não consegui me conectar com a leitura. Eu fiquei com aquela sensação de que eu só precisava terminar aquela leitura logo e li até o final com essa sensação. Apesar de ter coisas ali que eu gostei muito, assim, sabe? Eu, inclusive, assisti ao trailer, que parece que tem uma série, né, que adaptou esse livro, ou parte do livro, não tenho certeza. E tudo que eu vi no trailer, eu consegui enxergar muito melhor, né? Enfim, né, a ferramenta visual é muito melhor nesse quesito, quando a gente tem uma dificuldade de comprar a história e enxergar como as coisas funcionam. E as poucas cenas que eu vi no trailer, eu já consegui me conectar bem mais. Então pode ser que um dia eu dê uma oportunidade pra essa série. Eu acredito que ela não foi renovada, não sei se tem uma temporada só ou só 2, mas o livro realmente não me fisgou, eu só achei chato e eu queria terminar logo. Mas voltando a dizer, toda a ideia do livro, né, o cerne principal da história é bem interessante, mas pra mim o modo que a história foi contada não funcionou. O outro livro que vai aparecer aqui é o polêmico, então, Meninas Selvagens, tá?
da Harry Power. Foi uma grande aposta aí da galera Record, né, para 2020. É uma leitura interessante, mas pra mim não fui fisgada pela história, sabe? Eu só achei ok, uma história ok, mas nada assim de impressionante. Também a editora teve infelizmente, um erro muito grande ao meu ver, porque grande parte das reclamações é por causa disso, porque tem um blurb aqui escrito um terror feminista em meio a uma epidemia, tá? Primeiro que não é um terror e nem é feminista, então já começa por aí. A única coisa certa aqui é que a gente tem uma epidemia, então a gente vai ter esse grupo de meninas, então, isoladas numa ilha, né, num internato. Então a gente vai acompanhar a vida delas e também a vida delas relacionadas com esse vírus, então, que a gente conhece como Tox, que faz algumas modificações genéticas ali nessas garotas, enfim, muda um pouco delas fisicamente e algumas também psicologicamente. Então tem alguns debates bem interessantes aqui. Eu acho que é uma história que vai te entreter, que tu vai ler super rapidinho, mas não é nada surpreendente, tá? Então, por alguns desses fatores que eu citei e outros mais, acabou sendo uma leitura decepcionante para mim. Outra leitura decepcionante para mim foi Objetos Sobrenaturais, então foi uma leitura que eu enrolei bastante para ler, mas eu sempre tive a certeza que eu ia gostar desse livro, porque basicamente, né, a ideia dele é trazer histórias sobre objetos sobrenaturais que existem aí. A gente sabe que existem muitas lendas, muitas histórias, sempre tem uma família com uma história para contar. Só que aqui não é nada muito aprofundado, sabe? A gente tem assim, por exemplo, todo mundo conhece a Annabelle, né? Então a gente sabe que toda a história por trás da história de Annabelle, que inclusive virou um filme, né? Uma franquia de filmes, a gente sabe que é uma história bem complexa ali. E se eu não me engano, nesse livro, a gente tem uma página só contando sobre a Annabelle, sobre a boneca, de como essa boneca chegou nessa família, como a boneca começou a exercer um tipo de influência em cima dessa família. A gente não tem nada muito detalhado, sabe? Eu conheci mais sobre a Annabelle através do Wikipedia, sabe? Então eu achei ele bem fraco nesse sentido. Tem algumas histórias aqui um pouco mais interessantes. Aqui vai falar sobre casas mal assombradas, né? Navios mal assombrados que naufragaram do nada, espelhos, outros tipos de objetos também. Mas como eu disse, é tudo muito raso, assim, é muito básico, é só informação base. E se tu quiser saber mais sobre esses objetos, tu vai ter que fazer uma pesquisa aí no Google. Então, pra mim, foi um pouco decepcionante nesse sentido. Mas se você quer uma leitura pra te entreter apenas e pra conhecer algumas dessas histórias, né, e pra depois tu fazer a tua pesquisa, é um bom livro. Então, eu acabei dando só 3 estrelas, uma leitura bem rapidinho de fazer. Então, está aqui Objetos Sobrenaturais, poderia ser um pouco mais completo. Não é, mas tudo bem, não é um problema, né? Um outro livro que eu vou trazer aqui, gente, é um livro do Stephen King. Eu já falei sobre esse livro, eu acho que foi no vídeo que eu falei sobre todas as leituras que eu fiz do Stephen King aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, tá? É um vídeo que eu fiz ali no Halloween, onde eu falei sobre todas as minhas leituras do Stephen King, que não são muitas, tá, gente? Podem ficar tranquilas. Mas depois que eu editei esse vídeo, eu percebi que eu esqueci de falar sobre os quadrinhos que eu li do Stephen King. Enfim, gente, o vídeo ficou incompleto, mas eu acho que daqui a um tempo eu faço um vídeo falando só sobre os quadrinhos que eu li do Stephen King e também do John Hill, então eu consigo juntar ali, né, a família, tá? Mas a leitura decepcionante pra mim foi O Instituto, então, que foi esse novo livro do Stephen King, que veio com um hype bem grande aqui pro Brasil. Inclusive, eu vi muita gente elogiando, comentando que, gente, é melhor que It. Não. Na minha opinião, gente, eu nem concluí It ainda, tá? Eu li 70% de It e um dia eu vou voltar, se Deus quiser, glória a Deus. Mas não chega nem aos pés de It, tá? Aqui a gente vai ter, então, crianças com superpoderes, tá? A gente vai conhecer aqui um instituto onde vai ter pessoas com telecinese e... Ai, eu sempre me esqueço, gente. É pessoas que têm poder de ler a mente e outros de mover objetos, tá? E aqui a gente vai acompanhar um menininho, que é o Luke, tá? Ele tem 12 anos, inclusive esse menininho aqui. E ele tem ali um certo grau ali de poder, mas não tanto quanto as outras crianças que ele vai encontrar ali no instituto, tá? O grande poder dele realmente é que ele tem um QI muito avançado. Ele é muito inteligente, tá? Então ele vai acabar sendo ali a cabeça desses jovens aí, indo contra esse sistema aí que une eles dentro desse instituto.
Tem algumas cenas aqui nesse livro bem desnecessárias. A gente vai ter aqui um pouco de violência contra crianças, coisas que o Stephen King às vezes coloca nos livros dele e a gente pergunta why, né? E a gente também vai ter um plot aqui no começo, gente, que é extremamente interessante, que a gente acha que a gente vai acompanhar. Isso acontece no primeiro capítulo, tá? Que é o Tim, né? Que é o Tim, que seria o protagonista adulto da história ali, que vai se encontrar com o Luke em determinado momento. E o plot do Tim é muito interessante, só que a gente só tem o primeiro capítulo dele e esquece. Depois a gente vai acompanhar ele só mais pra frente, o que é uma pena, porque o plot do Tim acabou me interessando bem mais do que do Luke, né? Apesar de serem crianças. Quer dizer que é um livro ruim? Não, gente. É um livro bem escrito, tá? Quase que é um calhamaço. Eu acho que é Stephen King. Ele tem um grande poder aí nas histórias dele. Só não funcionou comigo, sabe? Porque talvez eu esteja um pouco saturada de histórias com crianças com superpoderes e tal. E eu não compre muito essa ideia de uma criança ir contra o sistema, tá? Isso é uma coisa minha, sabe? Não quer dizer que o livro seja ruim, ok? E a última decepção, gente, é o melhor amigo de Stephen King. Seria cancelado na internet? Talvez, tá? É Ghost Story, tá? Eu tava com altas expectativas para esse livro aqui, porque eu ouvi muitos elogios sobre essa história, mas acabou que eu achei só ok e achei também meio enfadonha em alguns momentos, tá? É uma história também que tem bastante páginas e poderia facilmente, enfim, a gente cortar algumas páginas aqui, que a essência da história seria a mesma. Gosto muito da ideia de que a gente tem um grupo aqui de senhores, tá? Que se reúnem de tempos em tempos, né? Que se chama Sociedade Crowder, eu acho que é isso. Eles se reúnem para contar histórias de terror. Amei, achei sensacional. Porém, com o tempo a gente vai acompanhando ali, né, o passado, a história vai e volta, assim, no tempo, a gente vai acompanhando mais a fundo algum desses personagens. E essas histórias acabam um pouco, a gente vai pedalando um pouco, né, nessas histórias. Eu até brinquei, isso aqui foi uma leitura também do clube de leitura do Vortex, tá? Eu até brinquei que esse livro, ele é muito anticlímax, sabe? Quando a gente tá se envolvendo na história, o autor ele quebra totalmente o clímax e ele vai contar uma outra história, então meio que a gente não consegue se conectar muito com os personagens. Quando a gente tá ali finalmente gostando da história, ele te puxa assim, não, agora vamos acompanhar essa outra história aqui. Então eu achei ele completamente anticlímax. Não quer dizer que a história que está sendo contada aqui não seja legal. Inclusive, tem um filme, se eu não me engano, acho que é de 81, tá? É um filme bem antigo, onde adapta aqui essa história. Também acho que é um clássico aí do terror, eu acho que é um livro muito renomado. O Peter Straub é um autor extremamente renomado. Eu só achei que eu ia encontrar um tipo de história aqui e acabei encontrando um outro tipo, escrito e narrado de uma outra forma. Como é um livro também escrito, eu não lembro, deixa eu ver se tem aqui essa informação de quando ele foi escrito. A gente vai encontrar alguns problemas, ele é de 79. A gente vai encontrar alguns problemas que eram comuns naquela época, só que hoje em dia a gente questiona bastante. Então a gente vai ter muitos comentários aqui machistas, tá? Vai ter comentários racistas também, tá? E acredito que sejam colocados propositalmente, mas que acabam incomodando um pouco o leitor. E eu acho que a forma dele não ser uma história linear, então, a gente tá sempre indo e vindo, né, no passado, no presente, ele acaba se perdendo, sabe? E isso acaba desanimando um pouco o leitor. Porque quando a gente chega na parte em que o autor ele te obriga a ler uma outra história, a gente acaba se desanimando. E puxa, eu queria tanto acompanhar aquela história que eu tava lendo antes. Mas enfim, o sentimento que eu tenho desse livro é que talvez no futuro eu acho que eu faria essa releitura, sabe? Pode ser que eu não tenha lido num momento muito propício, mas eu tenho uma vontade de reler sim. Não por agora, não daqui a um ano, mas eu acho que de repente daqui a uns 5 anos eu releia e eu tire, de repente, eu tenho uma outra perspectiva sobre essa história, que eu acho que é muito importante também, que tem uma ideia central bem legal, e talvez eu mude a minha opinião, né? Vamos ver. Então esses foram os livros que me decepcionaram de alguma forma em 2020. Me contem aqui nos comentários se vocês tiveram livros assim, que vocês foram com muita sede ao pote e acabou sendo uma leitura não tão boa assim. Me contem aí se vocês já leram alguns desses livros, se concordam ou não com a minha opinião. Ou vamos conversar aqui nos comentários, né? Com respeito, respeitando a opinião do coleguinha, né? Importante lembrar disso. E é isso então. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!